Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Agora vamos entrar aqui no subtítulo Natureza das Penas e Gozos Futuros. Esse aqui é o subtítulo do capítulo Penas e Gozos Futuros. E estamos aqui no vídeo número 182. Vamos continuar aqui na questão 965. As penas e os gozos da alma, aquilo que acontece de ruim e o que acontece de bom, né? Depois da morte, tem alguma coisa de material, né? O que acontece depois da morte, quando é pena e quando é gozo. E ele aqui diz o seguinte: elas não podem ser materiais, visto que a alma não é material. O bom senso o diz. Essas penas e esses gozos não têm nada de carnal e, portanto, são 1000 vezes mais vivos que o que experimentais sobre a terra, porque o espírito, uma vez livre, é mais impressionável e a matéria não enfraquece mais suas sensações. Então veja que o que ele explica aqui é que isso tudo acontece muito no campo mental, mas é interpretado como físico, né? O espírito sente uma dor, o espírito sente um sofrimento no coração, né? Então é um sofrimento mental, tá? E pelo que nós já lemos na parte anterior, isso tudo vem da ação e reação, das consequências do que nós fazemos, tá? Vamos aqui então à questão 966. Por que o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda, né? Envolve aí às vezes acreditar que ou vai existir um céu, ou um inferno, ou um céu de abundâncias com virgens e não sei o que, e todas essas histórias, né? E ele diz aqui, inteligência que não pôde ainda desenvolver bastante. A criança compreende como o adulto? Ele explica, né? Nós não temos ainda percepção para alcançar o que é esse outro lado daqui, de onde nós estamos. Aliás, isso depende também daquilo que lhe ensinou. E aí, a necessidade de uma reforma. Então, ele está dizendo aqui, ó, depende de como nós levamos essa cultura, do que há do outro lado. Né? Do jeito que nós estamos agora, nós não temos muita compreensão, mas se essa cultura mudar, é o que ele está explicando aqui. E ele diz aqui, continua ainda, né? Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está em torno de vós. Por isso, foram necessárias comparações e essas imagens e essas figuras que tomastes pela realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode imprimir. Então veja que aqui, tudo que nós compreendemos, às vezes nós falamos muito de colônia espiritual, umbral, e criamos uma divisão tal qual fosse colônia espiritual céu, umbral, inferno. A gente só trocou de nome, né? Mas ele fala que tudo isso aqui, ó, que ele disse, ó, é devido à nossa linguagem incompleta. Então foram feitas comparações, essas imagens, figuras, nós tomamos como uma realidade. Mas o que ele está dizendo aqui é que não é exatamente assim. Não é exatamente assim essa divisão, né? Questão 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E ele diz aqui, conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem, sem necessidades, sem sofrimentos. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros gozam, é verdade, uma felicidade suprema, que é inatingível para nós ainda entender. Mas todos os outros não são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Ou seja, não é uma porta que se passa, agora você é feliz. Do outro lado da porta, você é triste. Né? Então vejam que existem graus, né, para se alcançar aqui.
Os que estão bastante avançados compreendem a felicidade dos que chegam antes deles e a ela aspiram. Mas é para eles objeto de emulação e não de ciúme. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham para esse fim, mas com a calma de uma boa consciência, e são felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Tá? Então ele dá uma explicação muito bonita aqui, né? Que lembra até o Spinoza, quando ele fala que conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, como o Spinoza dizia, né? Não rir nem chorar, mas conhecer. Né? Então nós entendermos a vida, isso nos traz felicidade, esse mecanismo, porque ele fala aqui, ó, né? O que traz a felicidade para os espíritos? Eles não experimentam necessidades, nem sofrimentos. Nós sofremos muito por anseio do que comerem, anseio pelo o que vestirem, anseio por ser amado, anseio por fazer sucesso, anseio por ser belo, anseio por ter um carro do ano, anseio por ter isso, por ter aquilo, por ter um número de coisas que quando nós não alcançamos vem o sofrimento. Tá? Então vamos agora para a questão 968. Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos, mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres, né? O homem busca satisfazer necessidades materiais para buscar prazeres. Ele responde, sim, os prazeres do animal. E quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Ou seja, ele está explicando, a gente sempre busca satisfazer o corpo, o fisiológico, o prazer, né? Aquilo que nós sentimos internamente. Questão 969. O que é preciso para entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Isso é uma imagem mais de igreja, né? Que os espíritos estão lá só com Deus, sem fazer nada, só cantando louvor. Né? E ele diz aqui, ó, é uma alegoria que pinta a inteligência que eles têm das perfeições de Deus. Porque veem e o compreendem, mas que não é preciso mais prender a letra como muitas outras, tá? Ficar preso às questões literais de textos, né? Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, quer dizer, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Isso aqui é lindo, né? Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, quer dizer, proclama o poder de Deus, a sabedoria e a bondade. Mas não creiais que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade, ou seja, um eterno descanso, só sorrindo e cantando. Pois isso seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria mais a do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem termo. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal. Já é um gozo. Aliás, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso dos outros espíritos. É sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Ou seja, o espírito elevado trabalha, ele usa de sua inteligência, ele usa de seus talentos, ele usa de seus recursos, ao invés de só tocar trombeta para Deus e louvar hino. Ou seja, ele torna-se útil. É muito fora dessa visão que a gente tem idealista de um céu de inutilidade, que você vai ficar simplesmente lá caminhando num gramado, olhando as belezas. Então vamos à questão 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? E ele diz aqui, eles são tão variáveis quanto as causas que os produziram, e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos o são para os graus de superioridade. Podem se resumir assim, invejarem tudo o que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo. Verem a felicidade e não poderem atingi-la. Desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de ser feliz. Remorso, ansiedade moral indefinível. Eles têm o desejo de todos os prazeres e não podem satisfazê-los. E é o que os tortura. Então veja que ele define muito bem aqui, ainda essa situação dele ser
dele dizer que são variáveis me lembra de uma outra comparação que eu já vi eles fazerem, né? Que é como você olhar uma criança. Quais são os desejos de uma criança muito pequena? Ela quer aquele brinquedo. Aquele brinquedo é o objeto de poder, de desejo dela. E se de repente outra criança tira, ela chora, ela esperneia. E para ela, é como a gente costuma dizer no popular, chora que parece que vai morrer, né? Então para ela é um drama, naquele momento é um drama terrível. Mas depois que essa criança cresce, ou para um adulto observando, vai olhar e vai dizer, nossa, que negócio bobo. Está chorando por causa de um brinquedo, às vezes um brinquedo velho, um brinquedo estragado, às vezes um pedaço de papel, uma bobagem que estavam usando. Está chorando e sofrendo pelo desejo de uma coisa tão boba. Mas isso é a visão do adulto, porque eles têm uma visão superior sobre desejo, sobre felicidade, sobre alegria, sobre sofrimento. E até mesmo esse adulto, talvez o adulto de 20 anos pense de um jeito, talvez o de 30 pense em relação aos de 20. Talvez aquele que tem 50 anos, 60 anos, olhe o jovem com 20 e diga, sofrendo por um amor, por um namoro, que coisa boba, né? Mas é porque ele passou por experiências que lhe deram condições de compreender melhor, que às vezes ali existe o apego, que às vezes ali naquilo que a pessoa pensa que é amor, existe o desejo de posse, e não é amor, é posse, é apego, né? Então veja que cada etapa de conhecimento, ela reduz a questão da percepção do que é bom ou mal e modifica isso. Então, meus amigos, vamos parar por aqui esse estudo, né? E ainda no mesmo tema, vamos continuar no próximo, aqui na questão 971. Até!